João Carlos Marques. O pastor e doutor João Carlos Marques nasceu no dia 18 de novembro de 1932 no Rio Grande. Foi casado com Maria Marques. Foi um ministro da palavra que teve uma experiência de morte e ressurreição. Escritor do livro Volte e Diga ao Meu Povo, que relata sua experiência. Foi conferencista internacional, visitando mais de 80 países pregando o evangelho, e também visitou várias igrejas pelo Brasil afora. Foi em Belém do Pará no dia 20 de agosto de 1986, uma quarta-feira, após o fim de semana em que ele havia ministrado na igreja. Foi acordado por volta das 6 horas da manhã por uma forte dor na região do tórax. Clamando a Deus que, se aquele era um momento de seu chamado para a eternidade, que ele tivesse misericórdia e permitisse morrer em sua casa, no Rio Grande do Sul. Ele só pensava em voltar a Porto Alegre. O que incomodava, além da dor, era que ele tinha pregado sobre cura das enfermidades através da fé. 30 mulheres cheias do poder do Espírito Santo oravam em um outro local da casa, enquanto aguardavam o médico. A dor voltou mais forte e não mais senti os braços nem as pernas. Não consegui pronunciar mais nenhuma palavra e não enxerguei mais nada, mas podia ouvir tudo o que falavam, conta pastor João. Eu senti que saí de dentro de mim, saiu algo daqui de dentro. Digamos assim, com uma espada, tira a espada, fica a bainha. Saiu para cima, só que o que nós temos dentro de nós é um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade. Eu flutuei. No quarto estavam os 2 médicos, estavam aquelas 4 pessoas, ia tudo. É interessante, colega, que não tem mais parede. E através desse tudo, eu via o grupo das 30 senhoras orando. Pois bem, é nesse exato momento que eu vejo ali os médicos, pessoas em volta, e eu tive a impressão que eu podia dizer, olha, não mexe mais aí, tá tudo bem. Mas é nesse momento que eu disse, peraí, eu estou num corpo, noutra dimensão. Nesse exato momento, quando eu estava olhando ali as pessoas, eu fui sugado para dentro de uma área muito escura. É escuro mesmo. Hoje eu sei que é um túnel. Na época eu não sabia. Eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda. Eu disse e quero repetir. Durante todo o tempo, consciência espiritual nítida. Eu sabia, chamava João Carlos, que era pregador do evangelho, nada me acusava, eu me lembrava da minha família, dos meus amigos, era como se continuasse a vida. Aliás, estava continuando mesmo. Em dado momento, eu sabia que estava viajando, uma velocidade muito grande. Eu disse, Jesus, esse nome é glorioso, Amém. Repita aí, Jesus, esse Jesus é tremendo. Eu disse, Jesus, eu sempre preguei que crente quando morre entra no mundo de luz, e o que eu estou fazendo aqui nessas trevas? Ao mencionar o nome de Jesus, a velocidade se multiplicava. Vi um ponto branco, agora sabia que viajava naquela direção. Quando entrou através daquele ponto branco, o pastor conta que ali havia uma luz fulgurante e sentiu uma alegria extraordinária, um gozo indescritível. Ouviu música de orquestras constituída de instrumentos jamais vistos na terra e enormes corais de vozes. Esses sons vinham de cima, então subiu através de um tubo, com aparência de cristal, até chegar ao local de onde vinham aqueles maravilhosos sons de louvor. Ele apareceu assim para mim, Aparecer para você de outra maneira, eu tenho que dizer como é que ele apareceu para mim. Cabelos abaixo dos ombros, barba não longa, uma barba muito bem cuidada, cabelo também muito bem cuidado, olhos azuis, os cabelos
castanho, de vestido longo, transpassado aqui, vestido. Na eternidade, você está preparado? Vai usar vestido. Alguém me disse que era uma túnica. Me explique. Túnica e vestido não é a mesma coisa? Eu tenho que dizer o que eu vi. É um vestido longo e um cinto de ouro. E ele fez assim, sorrindo. Ele é tão alegre. Quando ele fez assim, eu vi as carteiras de identidade de Jesus, os sinais dos cravos. Ele me segurou pelas mãos e disse assim: meu amigo, combatestes o bom combate, acabastes a tua carreira na terra. Agora vem aqui no paraíso do cristão aguardar o arrebatamento, aleluia, da minha igreja que está por dias Deus. Não é dia dentro desta máquina chamada relógio. É dias Deus. Do lado de lá não tem nem crianças, nem velhos. Amém. Você vai gostar agora, hein? Lá não tem reumatismo, hein? Glória a Deus. Sabe que o Senhor me segurou pelas mãos. Mãos, porque você vai ter um corpo. E ainda não é o corpo glorificado. É o corpo espiritual. Era um salão totalmente acarpetado. Um carpete de cor vermelha. E totalmente bordado com pedras preciosas, pérolas. E muito ouro. É uma riqueza que a nossa mente do lado de cá nem de leve podemos pensar. Antes desse portal que eu chamo portal da eternidade, por que eu chamo portal da eternidade? Antes desse portal, eu sabia quem eu era. Eu tinha sido um pastor, lembrado da minha família, dos meus irmãos, meus amigos. No que eu passei para o outro lado, era como se tivesse pegado uma esponja e limpado o que estava registrado na minha mente espiritual. Era outra coisa, era outro mundo. Daí está a beleza do paraíso. Você não lembra mais nada do que está do lado de cá. A coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver, não contei, lógico, mas assim, grupo 100, 200 ou mais, assim. Não é que haja acepção de pessoas, não se trata disso. Não dá para 1 milhão, 100 milhões de pessoas conversar tudo ao mesmo tempo. Mas é blocos conversando. Isso me chama a atenção. Senhores, são todos jovens e estão conversando. Desculpa a expressão, um bom bate-papo. Não sei se os paulistas usam esse termo, né? Aquela conversa amigável. Esse aqui, todos os redimidos se conhecem. E quando chega um novo, os outros apresentam. Mas como, Senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. Assistindo aquela cena celestial quando Jesus mais uma vez se dirigiu a ele e disse: João Carlos, eis a tua veste, entra no gozo do teu Senhor. Fica no meio deles, fica com eles por um pouco. Aqui todos se conhecem e aguardam juntos o arrebatamento da minha igreja. Pois bem, o Senhor disse assim: agora você vai voltar, mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. A parede, sim, daquela antessala, o Senhor simplesmente, ele estala os dedos assim, e fica como se fosse um gigantesco telão. E começou a passar toda a minha vida. É o que você está ouvindo. Ele disse: está registrado a vida
de todo ser humano. De repente veio na sequência e eu deduzi, lá vem o que eu fiz que não devia de fazer. Só que estava apagado, mas dá para notar que alguma coisa fora registrada. Ou se você tivesse feito um desenho no quadro negro e depois rapidamente apagasse. Pois bem, eu disse para Jesus assim: Senhor, o que está registrado ali? Sabe o que ele disse? Não sei. Como não sabe? Quando eu perdoo, eu esqueço. Aleluia. Então dá glória a Deus, meu irmão. Se você fez alguma coisa errada, eu era uma criança. Mas quando eu dobrei os joelhos, Senhor, me perdoa, foi apagado. Sangue de Jesus tem poder. Amém. Em seguida, Jesus o levou a olhar numa determinada direção, onde podia ver algo que parecia uma tela de cinema, que mostrava o que acontecia naquele instante lá embaixo, na terra. Ele mostrou, não igrejas, mas vários grupos de pessoas orando e cheias do Espírito Santo. Minha igreja é sustentada pela oração. De repente, a sequência de imagens naquele telão foi alterada, e passou a ver o que acontecia no apartamento em Belém do Pará onde falecera. Viu 2 médicos ao redor do seu corpo, examinando-o. Quanto às 30 senhoras, notou que oravam incessante e insistentemente pela mesma coisa. Vale dizer, para que ele voltasse à vida. Oravam em português e em línguas estranhas, e notou que elas afirmavam crer na palavra de Deus que dizia que em nome de Jesus os enfermos seriam erguidos e os mortos ressuscitados. Pela fé, confessavam ainda que o que elas declaravam em oração, em concordância na terra, receberiam a concordância de Deus no céu, isto é, que o irmão Marques voltaria a viver, tudo para a honra e glória de Jesus. Percebeu que alguma coisa estava errada. Afinal de contas, ele estava tão bem na presença de Jesus que nem sequer passava pela sua cabeça a ideia de voltar à vida física. O que então aquelas mulheres estavam fazendo? Pedindo a Deus para que ele voltasse? Mal acabou de concluir o pensamento quando ouviu da parte de Jesus o que não queria, embora já esperasse. João Carlos, as 30 mulheres que você vê, creram de fato na minha promessa. Razão porque Deus Pai e Deus Filho concordam que você voltará à Terra por um curto período de tempo. Passará por muitos lugares e avisará os meus servos em todo o mundo, para que redobrem a propagação da mensagem da minha palavra, da salvação que há no meu nome e da minha volta que está próxima. Aos pastores, diga que se amem e orem uns pelos outros. Eu ensinei a amar até os inimigos, quanto mais se devem amar os irmãos. Muitos usam os púlpitos para falar do poder do meu sangue, mas este poder só opera quando há amor nos corações. Pois bem, interessante que ele disse assim: você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele sozinho não. Um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo. Ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente, né? E quando chegou bem perto, ele sacou da espada e ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele. Eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. E o Senhor deu o recado para ele, depois sempre em posição de sentido e a espada lá. Aí ele trouxe a espada aqui 3 vezes, colocou a espada na bainha e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim, marchando de costas. De costas, ele não virou as costas para Jesus.
O ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos. É o que você ouviu. Eu tinha um corpo distinto e consciência nítida. Aí é para rir mesmo. Ele colocou as minhas mãos no cinto dele, ele grudou. Mesmo que eu quisesse tirar, não saía. Mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto, grudadas, com lima, e olha lá a dedicação, a responsabilidade. Ele examinou para ver se tudo estava bem. Sem dizer nada, viemos para a antessala, chegamos junto daquele túnel de cristal. Ele examinou novamente as mãos, não dizia nada. No rosto assim, estava estampada aquela preocupação, aquela responsabilidade. Começamos a descer o túnel. Quando chegamos do outro lado, está o ponto branco que eu disse no primeiro programa. Novamente ele examinou as mãos, sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco. Quando aquela espada atravessou o círculo branco, era como se fosse, uma comparação que eu estou dando, uma gigantesca tocha de raio laser. E o ruído, digamos, você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate, quando quebram a barreira do som, aquele estampido, mais ou menos aquilo assim, aquele ruído, blum. Agora, de lá para cá, eu estava vendo as orlas, eu não vi o fundo do abismo. Lá no fundo é que é o inferno, eu não vi o inferno. Eu vi as orlas do profundo abismo. Multidões e multidões, são mais numerosos do que os que estão no paraíso. Aqui é o Hades. Você já leu na Bíblia? O rico e o Lázaro, muitos dizem essa parábola. Não é parábola, não. Aqui não é parábola, não. Ele está falando um fato. Enquanto lá de lá, no paraíso, as pessoas estão com aquelas vestes resplandecentes, bordadas a ouro, sandálias de ouro. No Hades, onde estão aqueles que brincaram com as coisas santas, eu não estou brincando com você, nem quero te assustar, não sou aqui nenhum pastor chamado para assustar ninguém. Eu vi aquela multidão assim e eles gritavam: estamos irremediavelmente perdidos, porque negamos e blasfemamos contra o sangue do inocente. É Jesus. Eles olhavam lá do fundo, cá de cima, a roupa deles em frangalhos, em pedaços, alguns faltando cabelo, e aí a fisionomia assim parece que... Você já viu assim em algum filme uma pessoa que, digamos, num acidente caiaço sulfúrico, faltando pedaços? Assim, é mais ou menos aquilo assim, uma ideia, uma pálida ideia, não? Eles olhando para o alto, eu estava atravessando por cima, eles estavam nos vendo. Eles olhavam e diziam: misericórdia, tira-nos daqui. Eles têm consciência nítida. E o pior, sabe o que é? Eles olham, eles vêm do outro lado. Porque quem está no paraíso está numa parte clara. Nem enxerga quem está no escuro. Quem está no escuro enxerga quem está no claro, não é verdade? Assim que eu cheguei naquele quarto, as minhas mãos soltaram o cinto do ser celestial. E ele olhou assim para mim, não era mais aquele semblante de preocupado, ele já tinha passado pelo Hades e estava agora no final do seu compromisso, missão cumprida. Colocou a espada no lugar e sorriu. Eu
Se eu tenho que voltar, eu vou voltar para o corpo. Se eu sair para cima, é por cima que eu vou entrar. E como a parte espiritual flutua, e eu vinha assim, quase por cima das pessoas que estavam em volta, nem por cima. É interessante, você passa assim, é outra dimensão. Não tem como explicar, só quando você passar por lá você vai ver. E o anjo junto. E eu me aproximei desse corpo. Foi quando o anjo, rindo, ele disse assim: não faças isso. Olha como eles entendem de medicina. Hein? Não entres neste corpo. Foi ele que me deu o horário. Disse: há 30 minutos o teu coração está parado, o teu cérebro, a tua mente não recebe oxigênio. Se entrares, vais vegetar, e tu não voltaste para ter uma vida vegetativa. Tu vai ter uma vida mais atuante. E cá para nós, eu nunca mais tive férias, hein? E não estou me queixando, não. Porque se eu puder, eu arrancarei das garras do diabo todas as almas. Amém. Oh, glória, aleluia. Você quer fazer parte disso? Se juntar? Eu não estou dizendo para sair da tua denominação, não. É mudar de vida. Mente, faz outras coisas. Deixa disso. Sirva a Jesus Cristo. De alma, corpo e espírito. Amém? Amém. Com bastante emoção. O diabo que não gosta de emoção, ele quer lá para as festas dele. Não. A verdadeira emoção é ter Cristo no coração. Amém? Amém. Bom, já que o anjo disse, peraí, não pode entrar assim. E olhando para ele, ele rindo, disse: foi isso, e o teu Salvador e Senhor e meu Rei me ordenou quando ele estava falando comigo. Quando eu disse para você que ele estava com a espada assim, só fazia isso? Sim. Ele mandou que eu cuidasse do teu corpo, para não ter nenhum vestígio de enfermidade. Tirou a espada, as pessoas estão em volta, é outra dimensão. Não dá com essa mente entender. As pessoas estão em volta, orando. Aquelas 30 teimosas lá, também orando. E levanta a espada, agora você vai aos médicos ali. Ele dá uma tremenda batida neste ombro que já foi cadado, e o corpo sacode, e as pessoas se voltam. Oh, glória a Deus, aleluia e tal, mas não sei porquê, todo ser humano parece que tem uma reação assim, né? Sabe lá, que a reação que você ia ter. O anjo começou a rir, eles são muito alegres. Levantou a espada novamente e bateu nesse ombro, e o corpo estremeceu. E levantou novamente e me bateu na cabeça. Eu não sou louco, não. Não sou louco. Se você pensou isso, não sou, não. A cabeça estremeceu. Colocou a espada no lugar e disse: pode entrar. Os médicos nunca encontrarão nada, pois eu bati no teu corpo para não ter nenhum coágulo. Todo o teu organismo tem que estar em perfeito estado. Note bem, eu quando viajava muito, eu sempre me queixava do coitado do fígado, do estômago. Hoje eu como de tudo, viajo pelos 4 cantos da terra, não tem problema nenhum. Eles podem entrar. Amém. Sabe para onde que a gente entra? Mas o que é isso? Veja em Gênesis. Deus soprou nas narinas de Adão. Por aqui eu entrei. Você tem um freezer? Já viu um freezer? Você já entrou dentro de um freezer? Quando eu entrei dentro desse corpo, era gelado, escuro, gelado. Eu ouvi a voz do Espírito Santo: abre as janelas. Sabe o que é as janelas? A Bíblia diz que os olhos são as janelas. Há um grupo de cientistas alemães e franceses que descobriram, dizem eles que descobriram, sei, que pelos olhos pode-se ver qualquer doença no corpo humano. Se pode ou não, não sei, não dependo. Estou dizendo que os cientistas dizem.
Agora a Bíblia já dizia isso. E os olhos são as janelas do corpo. Então, deve haver alguma história nos olhos. E o Senhor mandou que eu abrisse. Quando eu abri, meus irmãos e amigos, aqueles irmãos, agora não eram só 4 denominações, tinham curiosos de outras. Pulavam, saltavam, glória a Deus, todo mundo queria me abraçar, olha, quase que me fizeram voltar, sabe, com tanto abraço. E desde então, nunca mais parei de pregar. E sabe qual é a minha pressão? Tenho 63 anos. 12 por 8. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. O pastor João Carlos Marques faleceu no dia 15 de março de 2018. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixarei aqui embaixo na descrição o link do testemunho completo e o nome do livro. E que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like sincero, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima.